Nós chegamos hoje ao capítulo 22 do livro de Levítico. Vamos para lá, Levítico capítulo de número 22. Nós temos diante de nós alguns regulamentos, especialmente os 9 primeiros, que já foram dados em diferentes momentos ao povo de Deus com relação à sua abordagem ou não a Deus quando fossem para o tabernáculo prestar culto. Agora você vai encontrar palavra dirigida também especificamente aqui no capítulo 22, e também o que nós já vimos, só que sendo tratada ou apontada para o ofício do sacerdote. Então, o que é que nós vamos ver hoje? Nesta passagem do capítulo 22, não somente veremos instruções permanentes para aqueles que adoram o Senhor, instruções permanentes para aqueles que lideram a adoração ao Senhor, mas também uma bela imagem do caminho preparado por Deus para que o seu povo sempre encontrasse em suas mãos o perdão, o verdadeiro perdão e a salvação. Então, eu vou analisar com vocês nesta noite a passagem de hoje, ou o capítulo de hoje, em 3 partes. Eu irei dividir dessa maneira. A primeira delas, versos de 1 a 9, a segunda, versos de 10 a 16, e a última, versos de 17 a 33, encerrando assim o capítulo. Eu vou tratar, começando então a pegar a primeira parte, eu vou lê-la para vocês e em seguida eu já vou então explicando e buscando as devidas aplicações para tornar cada vez mais a nossa leitura, estudo do livro de Levítico mais fluida e mais proveitosa para o nosso tempo. Então, vamos começar com os versículos 1 a 9, Levítico 22. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e aos seus filhos que se abstenham das coisas sagradas, dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome, eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será eliminada de diante de mim. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas sagradas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda por causa de um morto, ou aquele com quem se der a emissão do sêmen, ou qualquer que tocar algum réptil com o que se faz imundo, ou algum homem com o que se faz imundo, seja qual for a sua imundícia. O homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas sagradas, sem primeiro banhar o seu corpo em água. Posto o sol, então será limpo, e depois comerá das coisas sagradas, porque isto é o seu pão. Do animal que morre por si mesmo, ou é dilacerado, não comerá, para com isso não contaminar-se. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que, por isso, não levem sobre si pecado e morram, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Notem que algumas ordens ou alguns mandamentos já foram vistos por nós. Nessa leitura, nós vamos lembrando deles. Agora, toda essa passagem, repito, ela está se referindo a proibições para aqueles que oficiavam no tabernáculo, ou seja, proibições dirigidas aos sacerdotes. Por exemplo, eles não poderiam entrar no recinto do tabernáculo, eles não poderiam se envolver nos ritos de adoração ou participar do alimento sagrado reservado para os sacerdotes como parte do sistema sacrificial quando estivessem em condição de impureza. Então, em determinadas circunstâncias, esses homens poderiam se ver assim e eles não poderiam tocar, comer, participar daquilo que estava ligado ao sagrado, à adoração no tabernáculo, para que não morressem. E o que vemos então aqui repetido são algumas das proibições, como eu já falei,
relativas à impureza cerimonial. O livro de Levítico vai tratar disso constantemente. Agora, novamente, observem, o ponto principal aqui é muito claro. Deus é santo. E para que o sacerdote se aproximasse dele, ele precisava também ser santo. Para abordar a Deus, a sua palavra, as cerimônias estabelecidas por ele, ele precisava ter muito cuidado. E como é que esse cuidado ele era então externado, ele era visto? Ele era demonstrado pela obediência restrita aos ritos estabelecidos por Deus, às ações, aos atos cerimoniais, ao status cerimonial. Eles não podiam desobedecer. Por que razão? Se um sacerdote se encontrasse cerimonialmente impuro, por conta do que nós lemos aqui listado, nos primeiros 9 versículos, ele não poderia liderar o povo na adoração, ele não poderia comer do alimento sagrado que era dado para ele. Então, ele precisava também ter muito cuidado. E por que razão? Porque uma das principais funções do sacerdote era distinguir entre o limpo e o impuro. Agora, por que o sacerdote deveria fazer isso? Por que razão ele precisava fazer distinção entre o limpo e o impuro? Porque o Senhor estabeleceu uma posição, um status cerimonial de pureza e impureza vinculado à sua adoração. E o sacerdote não podia desobedecer. E então, aqueles que estivessem limpos, eles poderiam entrar na adoração ao Senhor e participar dela, mas aqueles que não estivessem, não poderiam fazer isso. E Deus deixa tudo isso, irmãos, muito claro, porque era uma forma de ilustrar a importância para o povo de Deus, que eles deveriam ser distintos, diferentes dos povos de Canaã. Lembrem-se, os 5 primeiros livros da Bíblia foram dados com esse objetivo. Gênesis vai falar da origem de tudo para que o povo não abraçasse a história das origens ensinadas pelos pagãos. Levítico vai estabelecer como a adoração ao Senhor, a adoração verdadeira, naquele tempo deveria ocorrer, para que eles então não se corrompessem praticando idolatria ou imoralidade sexual na adoração que era tão comum entre os povos de Canaã. Então, você tem uma ilustração aqui, dada pelo Senhor, e ele vai mostrar com isso a importância dessa distinção. Também da distinção que eles deveriam ter quanto ao comportamento deles, das suas ações e atitudes, porque eles estariam sempre sendo observados e rodeados por nações que não temiam a Deus. Nós já vimos isso anteriormente. Eles ofereciam seus filhos como sacrifício. Os cananitas faziam isso, queimavam seus bebês para uma divindade chamada Moloque. Deus então vai dar instruções claras de que em adoração ao seu santo nome, isso jamais poderia ocorrer. Então, eles precisavam ser diferentes, eles precisavam ser santos. E o sentido literal da palavra santo na Bíblia, primeiramente significa separado. Eles precisavam ter essa consciência. Deus separou um povo para adorá-lo. Esse povo separado não podia se misturar e fazer o que as nações que não temiam a Deus faziam. Então, se o sacerdote ele precisava ter o cuidado de distinguir entre o que é limpo e impuro nas pessoas, no tocante à possibilidade de elas virem ao Senhor e se apresentarem de forma errada, veja que não seria também duplamente importante que eles também fizessem o mesmo? A lógica de tudo isso é o seguinte: como os sacerdotes poderiam exigir da parte de Deus algo para o adorador, mas não fazer o mesmo? Então Deus vai passar essas instruções e vai dizer que eles não poderiam ser hipócritas,
porque a principal tarefa deles era determinar se o povo de Deus estava cumprindo os padrões corretos para se aproximar do Senhor, da adoração no tabernáculo, guardando as leis da pureza, estando num estado de santidade e não num estado de impureza, e se estivessem, precisariam ser purificados, e como eles também não passariam pelo mesmo processo. Repito, seria o cúmulo da hipocrisia para um sacerdote administrar tudo isso sem observar para si mesmo as leis determinadas pelo Senhor. Então, nessa passagem, irmãos, a ênfase é que os próprios sacerdotes precisavam viver a própria distinção ou separação que Deus os chamou para ensinar e exigir do povo. Eles precisavam fazer a mesma coisa, repito. Deus está aqui, em outras palavras, dando esses mandamentos para que a vida do sacerdote, ela estivesse de acordo com os seus deveres sacerdotais. Que a vida do sacerdote estivesse de acordo com os seus ensinamentos, que a vida do sacerdote estivesse de acordo com as suas responsabilidades. E aí nós temos, portanto, uma razão muito básica para que estas regras elas fossem reforçadas aqui. A ação e a vida do sacerdote deveriam estar em conformidade com a sua vocação. Eles foram separados para isso, vocacionados para isso. Agora, vamos recuar um pouco e tentar responder a seguinte pergunta: por que essas distinções entre limpo e impuro? Por que algumas delas parecem tão rigorosas? Por que Deus exigiu isso? Por exemplo, nós lemos mais uma vez: por que uma pessoa com algum tipo de doença de pele, ou até mesmo a lepra, não poderia prestar culto ao Senhor? Veja, não é sem motivo que o Senhor estabeleceu tudo isso. É fácil para nós aderirmos a essas situações humanas quando nós lemos, e até mesmo termos compaixão dessas pessoas e pensarmos assim: mas por que o Senhor agiu dessa maneira? Será que Ele não estava sendo um pouco duro, impedindo uma pessoa de participar da adoração, porque ela estava, por exemplo, num estado de impureza, pelo menos talvez a curto prazo, até que fosse recuperada? Mas em alguns casos, lembrem-se, a longo prazo, uma pessoa não poderia se apresentar diante de Deus. É uma pergunta importante, irmãos, porque nós precisamos lembrar disso. Lembre-se novamente que, à medida em que nós vamos estudando o livro de Levítico, a ideia é que o que vem diante de Deus, que aquele que vem diante de Deus para adorá-lo, deve refletir conscientemente quem Deus é. E assim, qualquer coisa que represente menos que totalidade, plenitude, perfeição, era excluída na lei cerimonial de Deus, quanto à participação na adoração do tabernáculo. O que isso significa? Que aqueles que tivessem certas doenças não poderiam participar da adoração no tabernáculo. Que se quiséssemos ter comunhão com Deus naquela época, nós precisávamos ser como Ele, pelo menos de acordo com as exigências apresentadas por Ele. Mas eu sei que ainda assim é possível que o seu coração esteja com aqueles que eram excluídos, sem culpa própria, por exemplo, de participar da adoração. Quem pediu uma lepra? Quem pediu uma doença de pele, por exemplo? Quem pediu um fluxo de sangue? Bem, é certo que você esteja, como eu disse, condoído com a situação dessas pessoas, mas lembrem-se, entenda que o ponto aqui, poderosamente defendido por Deus, através da sua provisão,
para o cumprimento da sua lei, seria alcançado em plenitude na pessoa de Jesus Cristo. Quando Cristo vem e ele inicia o seu ministério pregando o evangelho de Deus, não é sem razão que ele vai curar leprosos. Não é sem razão que ele vai curar uma mulher com fluxo de sangue. Não é sem razão que ele vai perdoar uma adúltera que foi levada até ele para ser apedrejada. Não é sem razão que ele vai dar vista aos cegos, ele vai fazer com que os surdos ouçam, que os paralíticos possam caminhar até a casa de Deus. Não é sem razão que ele vai libertar demônios que possuíam pessoas. Quando nós chegamos nas páginas do Novo Testamento, nós vemos o Senhor Jesus Cristo alcançando precisamente aqueles que foram excluídos por causa dessa lei cerimonial, por conta de suas impurezas. Nós vemos Jesus curando essas pessoas, nós vemos Jesus reconduzindo-as novamente à presença de Deus para a adoração ao Deus vivo. E assim, meus amados irmãos, tanto a imagem do Antigo como a imagem do Novo Testamento nos mostram coisas que são verdadeiras sobre Deus e que são muito importantes para a nossa aprendizagem, que não seríamos capazes de apreciar plenamente a Deus em adoração, a menos que ambos os aspectos revelados em Levítico estivessem presentes nas Escrituras. Então, nessa passagem, nós somos lembrados novamente que por trás de todas essas exigências ou requisitos cerimoniais de limpeza está, em última análise, um requisito moral de limpeza. O cerimonial ilustrando o moral. O requisito cerimonial de purificação ilustrando a necessidade moral de purificação. Os requisitos morais para entrar com perfeição na presença do Senhor são projetados para ilustrar, irmãos, a santidade que deveria comungar com a santidade. E se quisermos ter comunhão com Deus vivo, o que é requerido de nós? O que é exigido de nós? Pureza. Se quisermos prestar culto ao Senhor e ter acesso a Ele, nós precisamos ser como Ele é. Se quisermos adorá-lo, nós devemos ser justificados, necessitamos de justiça, mas essa justiça não nos pertence. Isso nos lembra que nós precisamos ser transformados moralmente, a fim de que sejamos semelhantes ao Deus que exige de nós devoção. Então, esta é a lição preciosa dos 9 primeiros versículos de Levítico 22. A ênfase que os próprios sacerdotes deveriam ser exemplos vivos de aproximação a Deus em santidade e também cuidado, porque o Senhor é aquele que nos santifica. Agora, nós poderíamos ainda trazer muitas e muitas outras aplicações desses 9 primeiros versículos hoje, mas me deixe voltar com você àquilo que nós falamos na semana passada. Embora hoje o Senhor não exija de nós requisitos cerimoniais, embora hoje Ele não exija dos seus oficiais no Novo Testamento, os presbíteros, também os mesmos requisitos cerimoniais, existem muitos requisitos morais para eles. Vamos lembrar o que nós lemos na liturgia desta noite, Tito capítulo 1, por favor. Tito capítulo 1, a partir do versículo 5. O Senhor não dá requisitos morais para os presbíteros no Novo Testamento, os líderes espirituais do rebanho de Cristo na Nova Aliança, mas Ele dá requisitos morais para todos estes homens que agora foram vocacionados para servi-lo. Observem, Tito capítulo 1, a partir do versículo 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes,
bem como em cada cidade, constituísseis presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Observe que, assim como vimos na semana passada em 1 Timóteo capítulo 3, quando Paulo escreve a Tito, pastor na ilha de Creta, e ele recomenda que também para a organização daquela igreja, ele tivesse presbíteros trabalhando com ele, e eles precisavam ser constituídos, nós vamos notar o Novo Testamento adotando um princípio que foi ilustrado na lei cerimonial estabelecida por Deus no livro de Levítico. Mas a sua aplicação, notem, não seria mais no Novo Testamento uma aplicação cerimonial, mas uma aplicação moral. Portanto, os presbíteros que servem ao Senhor e que pastoreiam o povo de Deus, diz a Escritura, devem ser moralmente corretos. Eles não podem exigir isso do povo e, ao mesmo tempo, não viverem o mesmo. Eles devem ser santos na sua vida familiar, assim como eles exigem santidade para as famílias do povo de Deus. No seu relacionamento com outros cristãos, também devem ser santos, assim como eles exigem dos irmãos que se relacionem de forma santa. E até mesmo quanto à sua reputação para a comunidade externa, assim como eles exigem que os irmãos deem bom testemunho da verdade, eles precisam também ser reconhecidos do mesmo modo. E todos os presbíteros recebem essa missão, essa responsabilidade, esse encargo no Novo Testamento, de que sejam santos. Veja, eles são chamados, observem, ao mesmo tipo de consistência que os sacerdotes em Levítico 22. Então, assim como aos sacerdotes deveria ou se exigiria consistência em obedecer às próprias leis cerimoniais que eles deveriam exigir do povo de Israel, também os presbíteros no Novo Testamento, presbíteros, pastores, todos os que estão envolvidos no trabalho de pastoreio, são chamados a viver moralmente da maneira que encorajam o povo de Deus a viver segundo a palavra. Portanto, não devemos ser hipócritas, devemos viver a verdade enquanto presbíteros que estamos chamando o povo de Deus para abraçar e viver. E aqui você tem então uma aplicação, observem, no Novo Testamento de uma verdade ensinada em Levítico 22, versos de 1 a 9. Mas vamos voltar para lá, porque há uma segunda verdade que eu quero que você observe. Na segunda parte de Levítico 22, o que é que nós vemos a partir do versículo 10 até o versículo de número 16. Nenhum estrangeiro comerá das coisas sagradas. O hóspede do sacerdote, nem o seu jornaleiro comerão das coisas sagradas. Mas se o sacerdote comprar algum escravo com o seu dinheiro, este comerá delas. Os que nascerem na sua casa, estes comerão do seu pão. Quando a filha do sacerdote se casar com o estrangeiro, ela não comerá da oferta das coisas sagradas. Mas se a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver filhos, e se houver tornado a casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estrangeiro comerá dele. Se alguém, por ignorância, comer a coisa sagrada, ajuntar-se-lhe-á a sua quinta parte, e a dará ao sacerdote com a coisa sagrada. Não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as coisas sagradas, porque eu sou o Senhor que os santifico.
Notem, na segunda parte, a mesma conclusão que nós encontramos na primeira, no final do versículo 8, ou no final do versículo 9, perdão. Eu sou o Senhor que santifico vocês. Eu sou o Senhor que os santifico. Então o que é que nós temos agora, basicamente? Nenhum homem que fosse comum, nenhum homem que estivesse fora do ofício sacerdotal em Israel, estaria autorizado a participar das ofertas de alimentos que tinham uma parte delas dedicada para o sustento do sacerdote e da sua casa. Somente os sacerdotes poderiam comer desse pão. Somente os sacerdotes poderiam comer da carne do sacrifício, a parte que era dedicada a eles. E todo o propósito, irmãos, desta segunda parte do capítulo 22, é definir quem é membro do grupo da família sacerdotal. E observem, isso pode ser complexo para alguns a princípio, mas você vai ver como os exemplos são dados para esclarecimento. Se um homem fosse feito servo, trazido para a família do sacerdote, essa pessoa seria considerada membro da família sacerdotal e, portanto, poderia comer a comida dedicada ao sacerdote e à sua casa. Mas se uma filha do sacerdote se casasse, e o seu casamento fosse com um homem que não era sacerdote, ou seja, não fosse um levita, por exemplo, o seu pai não teria mais responsabilidade de alimentá-la. Quem deveria alimentá-la era o seu marido. Mas se ela fosse viúva e voltasse a morar com o seu pai, se ela tivesse sido repudiada e voltasse para a casa de seu pai, sendo ele sacerdote, ela novamente era abraçada, considerada parte da família e comeria de sua mesa. Então veja que tudo isso aqui tinha um objetivo. Porque só a família deste sacerdote poderia comer dos alimentos sagrados, consagrados no tabernáculo, na adoração ao Senhor. Porque o cuidado em definir quem podia e quem não podia comer, quem pertencia e quem não pertencia à família sacerdotal. Mais uma vez, uma questão de distinção é estabelecida aqui por Deus. Quando nós estudamos a lei cerimonial, nós vamos aprendendo que cada uma delas tem por objetivo traçar limites ou distinções entre o que é limpo e o que é impuro, entre o que é sagrado e o que é profano, entre o que é permitido e o que é proibido. Então, essas distinções, elas tinham por objetivo aumentar a ideia, a compreensão, o conceito da santidade de Deus. Quem estava servindo ao Senhor era uma família separada para isso. Não era qualquer um que poderia prestar esse serviço. E a sua família precisava ser sustentada também, porque aquele homem, ele se dedicava integralmente a prestar culto a Deus e conduzir o povo neste culto a Deus. Veja, Deus sempre ensinou ao seu povo uma verdade preciosa com essas leis. Ele é distinto, ele é diferente dos demais deuses, ele é santo, e portanto a santidade ela é diferente do pecado. Como Deus é Deus, ele não é como um mundo pecaminoso. O povo de Deus, portanto, sendo de Deus, não poderia viver e agir e fazer o que as nações ao seu redor, pecadoras, faziam. Então, todas essas distinções, irmãos, elas eram projetadas para enfatizar a singularidade, a separação, a distinção, a santidade de Deus em relação ao mundo caído. O povo entraria em terra estranha e eles não podiam cometer erros.
Veja que quando o Senhor diz, não deem seus filhos para as filhas dos povos de Canaã, era para que essa distinção ela permanecesse intacta. Não houvesse mistura, porque se esta mistura acontecesse, haveria profanação. Então, Deus estava lembrando como ele deveria ser adorado e tudo ao seu redor, ou que estivesse ligado a ele, deveria ser tratado como santo, santo aos olhos do Senhor. Portanto, neste caso aqui, veja que Deus estava fazendo a distinção entre quem podia ou não comer os alimentos consagrados no tabernáculo. E se Deus dedicou especificamente, irmãos, certos alimentos apenas aos sacerdotes, participar desses alimentos sem ser um sacerdote ou sem pertencer à sua família, era conceder ou conceber confusão naquilo que Deus estabeleceu, era escurecer ou manchar algo que Deus queria deixar muito claro. As suas leis deveriam ser cumpridas para que o povo não esquecesse esse propósito. Ele deveria ser tratado como santo e, portanto, tudo que estivesse ligado a ele não poderia ser profanado. E somente aqueles que faziam parte do sacerdócio teriam um direito especialmente designado por Deus e deveriam aceitar isso. Caso contrário, as distinções se tornariam confusas. Se nós pudéssemos aqui trazer isso, aplicando o que projeta a lei cerimonial para a lei moral hoje, é como se uma igreja consagrada a Cristo, entendendo a importância do seu púlpito, substituísse o ministro do Evangelho e no tempo das eleições colocasse um ímpio aqui para falar, como muitas igrejas fazem. Colocasse um cara que não tem nenhum temor ao Senhor, mas porque a liderança daquela igreja quer benefícios, discursasse da parte de Deus, e falando do santo, sem ter nenhum temor a ele. Deus estabeleceria distinções para que elas sempre fossem observadas. Essa sessão pode ser estranha para nós, mas ela nos lembra algo interessante. Definir quem pode e quem não pode consumir aqueles alimentos, nos lembra que até mesmo ao ingerir alimentos, Deus estava mantendo a distinção entre o que era santo e o que não era. Mais uma vez, a distinção ritual, ela estava destinada a estabelecer um princípio moral relacionado à santidade de Deus. E finalmente agora a terceira e última parte, que é a mais longa, versículos 17 a 33, é a terceira e última verdade que nós precisamos ver aqui. Versículo 17, disse mais o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel e dize-lhes, qualquer que da casa de Israel, dos estrangeiros em Israel, apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas, ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária, do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. O cego ou aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, ou sarnoso, ou cheio de impingens, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, novilho ou cordeiro desproporcionados poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Não oferecereis ao Senhor animal que tiver os testículos machucados ou moídos, ou arrancados ou cortados, nem fareis isso na vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum desses animais oferecereis como pão do vosso Deus,
porque são corrompidos pelo defeito que há neles, não serão aceitos a vosso favor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando nascer o boi ou o cordeiro, ou cabra, 7 dias estará com a mãe. Do 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Ou seja vaca, ou seja ovelha, não imolarás a ela e seu filho, ambos no mesmo dia. Quando oferecer de sacrifício de louvores ao Senhor, falo-eis para que sejais aceito. No mesmo dia será comido, e dele nada deixareis ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então, pelo menos pela 4ª vez, nós lemos e também podemos ver a motivação de Deus para a santidade de seu povo. Eu sou o Senhor. No final ele ainda diz que tirei vocês da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Eu libertei vocês para que vocês fossem santos. Portanto, observem os padrões de santidade que eu determino. Mantenham a distinção entre o limpo e o imundo, entre o puro e o impuro, o sagrado e o profano. Repetidamente, nós percebemos essa motivação de Deus para que o povo caminhasse em santidade. Esta é uma verdade, irmãos, preciosa para nós ainda hoje. Nosso Deus é santo e, portanto, nós devemos também ser santos. Repetidamente em Levítico, esta é uma verdade que nós lemos e ela vai aparecer em toda a Escritura Sagrada. Mas, na primeira parte desta 4ª sessão aqui, observem, você vai notar basicamente que apenas animais perfeitos podiam se candidatar para o sacrifício. O adorador ou o sacerdote não poderia oferecer sacrifício com animal defeituoso. Aqui você vai ver repetidamente sublinhado que os animais usados para o sacrifício, fossem ovelhas, do rebanho, cabras, precisavam ser perfeitos, deveriam ser perfeitos. E aqui nós precisamos nos perguntar, por que, ao estabelecer a lei cerimonial, Deus exigia animais perfeitos? Existe mais de uma resposta bíblica a essa pergunta. A primeira delas é porque os animais perfeitos eram necessários, porque deveriam representar para as pessoas que lhes ofereciam a qualidade da perfeição exigida por Deus, ou a qualidade da perfeição de Deus. Então, lembrem-se, o animal representava o adorador, o animal substituía o adorador que deveria morrer pelo seu pecado. Não era um animal qualquer, lembrem-se, Deus exigia que esse animal fosse doméstico. É como se você pegasse um animal doméstico, que você cria desde cedo, e atingindo a idade própria, você então o levasse para morrer. Você olhava para ele nos olhos, Deus mandava olhar. Você colocava a sua mão sobre ele, simbolizando nesta imposição que ele estava assumindo o seu lugar. Você estava entregando um animal com quem você se identificou. Não era qualquer animal que se pegava na rua. E ele precisava ser perfeito. Uma vez que Deus é perfeito, o que era oferecido a ele precisava estar tão próximo da perfeição quanto fosse humanamente possível oferecer. Em outras palavras, o que Israel oferecia a Deus deveria refletir o que Deus era para eles, deveria refletir o Deus a quem eles estavam prestando culto. Esta é a primeira razão. A segunda razão é que as ofertas precisavam ser perfeitas, porque a perfeição da oferta do adorador representava a sua própria avaliação feita por Deus.
Se eu trouxesse algo para o sacerdote que não fosse perfeito, algo que estivesse um animal cego, mutilado, ou com algum problema em sua pele, e eu não atendesse às exigências do Senhor, isso revelaria muito a respeito da minha estima para com Deus, do meu amor para com Deus. Veja, irmãos, como essas distinções cerimoniais, elas projetam algo para a nossa própria vida moral diante de Deus, porque não nos é exigido hoje nada disso. Mas o que é exigido de nós, no tocante à obediência, ao amor e à devoção, por vezes falhamos, quebramos a lei de Deus, não devotamos todo o nosso amor, trocamos ele facilmente por qualquer outra coisa em seu santo dia. Isso revela muito a respeito de como nós enxergamos ao Senhor. Isso revela muito a respeito de como nós enxergamos o seu culto. Fala muito a respeito daquilo que pensamos acerca de Deus. Quando o sacerdote então se conscientizava disso, e ele fazia o mesmo que era exigido do povo, ele entendia tudo aquilo. Ele reconhecia que o Senhor merecia o melhor que o homem poderia oferecer, ou pudesse oferecer. E certamente, pelo menos por essas duas razões, os sacrifícios perfeitos eram exigidos no sistema sacrificial. Mas por que nós somos hoje cristãos e vivemos no novo pacto? O Novo Testamento nos lembra que nós somos beneficiários de todas as bênçãos e da plenitude do novo pacto, sabendo que há outra razão também, porque a carta aos Hebreus nos diz que no final, até mesmo aqueles sacrifícios perfeitos de animais, não traziam por si só o perdão dos pecados. Quando o apóstolo escreveu aos Hebreus, ele lembrou aqueles judeus que estavam sendo tentados a voltar para esse sistema que havia caducado porque Cristo o cumpriu perfeitamente, que o sangue de touros e de bodes não tem poder para perdoar pecados. Então, para que toda a ênfase no sacrifício perfeito? Isso nos leva à terceira e última e mais importante razão que eu queria apresentar para vocês nesta noite. E ela é a seguinte: porque aqueles sacrifícios perfeitos apontavam para um Salvador perfeito. A carta aos Hebreus enfatiza isso repetidas vezes. A primeira carta de Pedro também. A primeira carta de João do mesmo modo. E falando a respeito de Cristo, se refere a Ele como um sacrifício perfeito e imaculado. Vá comigo para a 1 de Pedro, por favor. A partir do versículo 13. 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Veja, a distinção permanece a mesma. Não há mais uma exigência cerimonial, fato, mas ainda exige de nós uma postura, uma conduta expressa por meio da nossa fé, da nossa confiança em um Salvador perfeito.
Ora, verso 17, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Toda a linguagem veterotestamentária, notem, é a antiga aliança projetando agora para a nova aliança, e a nova aliança sendo revelada como cumprimento de tudo aquilo. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, verso 18, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, quem libertou poderosamente o povo de Deus da escravidão do Egito. Não foi nenhum ouro que eles puderam arrecadar para comprar a sua liberdade. Não foram tesouros que eles conquistaram, que trouxe para eles libertação, mas o sangue passado nos umbrais das portas lembraria que pelo sangue o povo seria liberto. Pelo sangue os primogênitos do povo não iriam morrer. E sempre por meio do sangue o caminho da salvação e da libertação seria revelado por Deus. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pense por um momento sobre tudo isso. A questão do Novo Testamento não é que Jesus fosse simplesmente ritualmente perfeito, que ele cumprisse algum padrão cerimonial de limpeza. Na verdade, por vezes, Jesus parece estar indo além dos limites no tocante aos padrões cerimoniais em seu trato com o povo de Deus. Ele toca em um leproso. Ele é tocado por uma mulher do fluxo de sangue. Ele come com publicanos, pecadores. Os seus acusadores diziam que ele era amigo deles, e ele era acusado de ser comilão e beberrão, porque ele comia e bebia com aquelas pessoas. O que o Novo Testamento enfatiza em todos os lugares não é nada disso, mas é a perfeição moral do nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele era totalmente imaculado em sua obediência à lei de Deus, que ele não era apenas um sacrifício que seria entregue pelos pecados de seu povo, suportando a pena que nos era devida, mas ele era perfeito em sua própria lei. Ele foi totalmente obediente à lei de Deus. Assim, mais uma vez, nós vemos aqui o cerimonial como uma imagem daquilo que é moral. A perfeição cerimonial exigida dos animais sacrificiais em Levítico aponta para a perfeição moral do único sacrifício real, o único Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele era perfeito moralmente e não apenas cerimonialmente. E por essa razão a Bíblia diz: ele é o sacrifício perfeito. E por isso os ministros pregam o Evangelho e sempre irão enfatizar para você, não apenas que Jesus morreu como um sacrifício pelos seus pecados, e que fez uma satisfação pelos seus pecados ao morrer como um perfeito sacrifício,
mas que toda a sua obediência resultou do fato de ele ser um sacrifício pelos seus pecados. Ele é obediente até a morte e morte de cruz. E ele não apenas foi plena e totalmente obediente à lei moral de Deus, mas ele também foi totalmente obediente a algo que você e eu jamais poderíamos ter sido totalmente obedientes, que são as exigências de Deus para o cumprimento do pacto da graça. Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele não foi apenas obediente, mas o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, lembrando-os, ele também esvaziou-se a si mesmo. Essa é uma doutrina extraordinariamente maravilhosa nas Escrituras. A doutrina do esvaziamento do Filho de Deus. Ele abdica temporariamente daquilo que lhe pertence quando ele se humilha, assumindo a forma de servo. Ele era Senhor, e dia após dia ele entraria neste abismo de humilhação e degradação em nosso favor. Irmãos, nunca foi pedido a Adão que ele entrasse em um poço de humilhação e degradação como parte de sua obediência moral a Deus. Isso nunca fez parte da exigência de Deus para Adão no jardim antes dele pecar. Que ele passasse por sofrimento, humilhação, dor, degradação, para desfrutar de verdadeira paz e comunhão com Deus. Mas porque o pecado de Adão o mergulhou e também a nós num estado de miséria, humilhação, degradação, depravação total. A única maneira de nos tirar disso não poderia ser apenas através de um sacrifício. Não poderia ser apenas através da obediência perfeita à lei moral de Deus, mas de uma obediência plena que implicava a humilhação a Deus em sua extensão máxima. Por mais que nos esforcemos, por mais que reflitamos, por mais que o nosso esforço seja hercúleo, não conseguimos atingir a agonia e o sofrimento do nosso Senhor. Quando o Pai, até mesmo o Pai, voltou as suas costas para ele, e ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Somente ele poderia obedecer de forma plena, o que implicaria em uma humilhação ao Pai em sua extensão máxima. E toda essa obediência faz parte do que constitui Jesus como o único e perfeito sacrifício. E a perfeição desses sacrifícios do Antigo Testamento, em Levítico, por exemplo, aponta para a plenitude da perfeição do Salvador, cujo sangue, ao contrário do sangue de touros e de bodes, sacrifício do Antigo Testamento, os quais o autor aos Hebreus diz que jamais poderiam trazer perdão, o sangue de Jesus, o apóstolo vai escrever, traz perdão ao homem de uma vez por todas.
E a razão é esta, meus amados irmãos, porque é o sangue do sacrifício perfeito. Em Levítico, centenas e centenas de anos antes do Pai enviar seu Filho Jesus Cristo ao mundo, o Senhor desenhava a imagem da perfeição de seu Filho e da plenitude da sua salvação. Não é sem razão que o apóstolo escreveu a seu respeito: este é a imagem do Deus invisível. E esta é apenas uma das razões porque os crentes nunca podem ficar satisfeitos com uma visão que diz que Jesus é um Salvador, que Jesus é um entre muitos salvadores. Não, absolutamente. Jesus é o sacrifício perfeito, e ouçam, por conta da sua humilhação perfeita, do seu sacrifício perfeito, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não há outro nome acima do de Jesus. Não há. Ele é o único sacrifício perfeito. Quem se apresentará e alegará ter feito o que somente Cristo fez? Ninguém. Os homens depositam a sua fé em falsos salvadores, falsos cristos, ainda hoje. Mas não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Só Jesus salva. E é por causa do que somente Ele fez que você deve nesta noite confiar a sua vida, a sua alma somente a Ele. Porque todos os que confiam plenamente nele podem ter plena certeza de que somente Ele é capaz de salvar o homem totalmente. Você não conseguiria entender tudo isso se você não lesse Levítico primeiramente. A pregação do Evangelho em nossos dias é tão fraca, tão rasa, tão pobre, porque a igreja moderna tem desprezado o estudo sério do que diz o Antigo Testamento a respeito de Cristo. Para onde Ele aponta, tudo começa a fazer sentido. E graças a Deus por isso. Graças a Deus porque o Pai, na plenitude dos tempos, enviou ao mundo um Salvador perfeito. Eu encerro instando para que, como igreja de Cristo, a palavra dele instile em nós santo temor, santidade de vida, amor ao Evangelho. E aqueles que ainda têm dúvidas em seu coração, não há outro caminho senão Cristo. Não há outro Salvador, somente Cristo. Ele é o Salvador perfeito. Não saia daqui nesta noite sem entregar a sua vida a Ele. Vamos orar. Aplica, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração. Ela não volta vazia. Produz, Senhor, os frutos tão necessários para a salvação do homem nesta noite, trazendo verdadeiro descanso para as almas cansadas, os corações em dúvida. Concede-lhes a fé para que possam crer que Jesus Cristo é o Senhor.
que a tua palavra, Senhor, continue a guiar o teu povo em sua caminhada de fé, fazendo lembrar que a mesma nuvem que conduziu o povo no deserto de dia e a coluna de fogo que o conduzia nas horas da noite, permanece em nosso meio e declara os teus louvores e não tem vergonha de nos chamar de seus irmãos. Em nome dele, Jesus Cristo, é que oramos. Amém.